Aqui é a Mônica e eu acho muito bacana vocês estarem por aí. Hoje vou tratar de um tema que é muito interessante. São os desafios que vêm junto com o autismo. Um deles, que é bem comum, né, aos autistas, principalmente os masculinos, é a epilepsia. É muito comum eles terem crises epiléticas e às vezes crises epiléticas de difícil controle, às vezes não, em geral, porque elas não são epilepsias comuns. E a gente tem que ficar procurando profissionais, especialistas, super especialistas, porque o neurologista comum trabalha com epilepsia, não com epilepsia de síndromes raras. Então, já é uma coisa além, né? E além disso, como eles são seres humanos, igual a todo mundo, eles têm problemas para tratar de dente, eles quebram perna, eles têm covid, eles têm dengue, dor de barriga. Então, quando acontece uma coisa extra, né, que se a gente pensar bem, o autismo, a epilepsia, que é essa comorbidade comum, isso é coisa demais para a gente aguentar, para a gente dar conta, para a gente lidar, porque o que acontece com toda frequência, né, é que nós, principalmente mães, mas a família do autista, tem que estar sempre acompanhando eles. Então a gente tem que saber, ter que fazer as coisas da gente todas, né, que a gente às vezes até trabalha fora, é profissional, e tem que estar sempre acompanhando eles até, inclusive nos tratamentos, levando em clínica, levando no hospital, né? Então, com o Pedro acontece muito, meu filho, de ter coisas extras, for acontecendo, ele tem epilepsia, que já é um bicho que pega, né? E acontece essas outras coisas, por exemplo, que eu também vejo que é muito comum. Vejo muito nos canais de mães, as mães pedindo endereço, indicação de dentista que trabalha com autista, porque eles, em geral, em regra geral, eles não deixam tratar sem sedação. Alguns até deixam, mas o dentista tem que ser um cara muito especializado, não digo nem especializado de formação, mas de pessoa, que gosta de trabalhar com aquilo, que tem capacidade, né? O Pedro Ivo, por exemplo, é um que tem que ser consideração. Ele não tem cárie, nunca teve cárie, mas ele tem muito tártaro. Então a gente tem que fazer limpeza umas 2 vezes por ano. Antigamente, eu tinha uma dentista na prefeitura que tratava dele até sem sedar. Aí essa dentista morreu, eu comecei a procurar as clínicas, né? Tinha uma clínica no meu convênio, que eu até tratava com um dentista lá, e ele era muito bacana, e esse dentista topou fazer isso lá no consultório dele. Sedar o Pedro, chamavam, ele tem um anestesista que de vez em quando ele recorre a ele, para fazer a limpeza, né? A gente já tinha feito umas vezes, 4, um belo dia lá, a hora que o anestesista já tinha sedado o Pedro, né, que já estava tudo preparado, ele descobriu que o cilindro de oxigênio não estava ligado. Aí ele me pega um fole, eu lá dentro, porque ele sempre pediu para eu ficar lá dentro, porque se caso o Pedro acordasse, para ele me ver, né? O dentista me pega um fole e começou a insuflar para dar ar para o Pedro, né? O líquido, meu Cristo Redentor, onde fomos parar, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu fiquei quieta, porque eu pensei assim, gente, se eu der um chilique aqui, porque a minha vontade era de cair no chão dura, dar um chilique, né? Eu pensei, se eu der um chilique, eu vou atrapalhar mais ainda, porque o bicho tá pegando, né? Aí chamaram a secretária às pressas, ela percebeu que ela não tinha trocado, porque ela tinha que trocar o cilindro que estava vazio, ela esqueceu. Ela conseguiu. Demorou uns 20 minutos com essa precariedade aí. E instalaram o cilindro, o dentista fez o tratamento, fez a limpeza. Quando terminou, o anestesista falou comigo, falou assim, nossa senhora, eu fiquei impressionado com o tanto que você é fria. Ele estava me elogiando, mas eu falei, olha cara, não sou fria não, eu sou uma pessoa objetiva. Porque a hora que eu vi aquilo acontecendo, a vontade que eu tive, né, que eu pensei, contei para ele meu pensamento cair duro, dar um chilique, mas eu pensei no Pedro primeiro, que era assim, o que estava de emergência ali era ele, sem ar, né? Então eu fiquei quieta, mas eu não sofria não. Eu percebi que a coisa foi muito grave. Mas tá feito, né? Já fizemos o trabalho, já fizemos outras vezes, tudo bem. Não voltamos mais lá. A partir daí, eu comecei a procurar clínicas que trabalhassem no lugar que tinha CTI. Acabou que eu descobri agora. Tem um hospital dia que trabalha com essa parte odontológica, a clínica eu acho que chama até odontológica também. Tem todo equipamento, tem um CTI, né? Porque olha bem, a gente às vezes faz as coisas sem pensar, né?
a gente quer resolver o problema, a emergência, e não pensa bem. É um risco até para a gente tratar de dente no consultório de um dentista, porque a gente pode ter um choque anafilático e não tem CTI no lugar. Com os nossos filhos autistas é mais complicado, porque essa tal da sedação, ela requer muitos cuidados e a gente não pensa, né? Então, a partir daí, eu comecei a pensar nisso aí. E esse tipo de intercorrências, né, foram acontecendo ao longo dos tempos. As crises epiléticas dele, por exemplo, teve uma fase bem grande, durou uns 15 anos, que ele caía no chão, de cabeça. E ele cortava a cabeça, ele machucava o olho, ele machucava o pé. Era uma loucura. Eu já cortei meu pé também tentando socorrer ele. Todas essas coisas foram acontecendo, né? E ontem, por um acaso, aconteceu que Pedro Ivo quebrou o pé. Então, de manhã, nós fomos parar lá no Mater Dei, estou falando aqui de BH, né? Que é um hospital sensacional. Gente, eu tenho convênio lá. E eu já fui em outros hospitais, né? Lá o pessoal dá uma atenção pra gente, me pergunta o que eu acho melhor pra ele. Aí eu me lembrei disso, né? De falar disso. Porque assim, eu tenho algumas receitas básicas, né? Que com o passar dos anos eu fui absorvendo pra mim mesma, né? Que eu acho assim que é muito interessante pra gente ter, né? Ah, eu não gostei dessa, não me serve. Mas outra serve, e mesmo que não sirva, né? É bom ter em mente que às vezes numa crise muito grande pode ajudar a gente, né? Então, uma coisa que assim, eu tenho muito claro na minha cabeça. Ontem é passado. Passado não acaba, não. A gente pode tirar um monte de aprendizado de lá, sofrimento, que às vezes a gente se lembra e tem que trabalhar com eles, né? Amanhã é figura de linguagem. Porque nessas horas do desespero, que a gente tem que sair da rotina, a gente já começa a pensar, né? Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, hoje à tarde eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não tem. Só existe hoje. Hoje é que é o dia que a gente está vivendo. Amanhã pode ser que nem haja. E não é porque eu vou morrer, você vai morrer, nada disso. Não, pode acontecer que um cometa choca na Terra, né? Então, a gente tem essa capacidade ocidental de ser pessimista, e agora eu acho que não é só ocidental não, que é da raça humana também, essa mania de prepotência, que a gente quer ficar controlando tudo, né? A gente quer que seja tudo bonitinho, casal 20, família feliz, né? Hoje tem esse negócio de família que é hétero, família que não é hétero, a gente tem um monte de pensamento desse que a gente quer que seja tudo muito bonitinho, mas a vida não é, né? A vida não é bem assim. Então eu fiz essa regra para mim. Passado, presente é o que a gente tem que realizar as coisas. Amanhã é uma figura de linguagem que se chegar é poesia, é lucro, né? Se amanhã vier, é lucro e vão deixar o que vai acontecer amanhã para amanhã, né? Vão resolver o hoje. E a outra receita que eu tenho, né, que eu acho que essa é muito legal, porque assim, quando essas intercorrências, né, que às vezes são muito graves, elas abalam a gente emocionalmente, mas é muito, porque como a sobrecarga, eu já falei que a sobrecarga é muito grande, né, de ter um filho autista, essas outras intercorrências abalam, a gente mexe com a gente demais da conta. Então, eu sempre falo isso, gente, coisa ruim existe, mas tem sempre o bom na coisa ruim, né? Por exemplo, né, você tem uma diarreia. O cheiro é ruim, a barriga tá doendo, comi alguma coisa estragada, mas a diarreia é botar pra fora aquilo que tá estragado, você tá limpando. É bom, né? Tô com febre. Por que é bom? Porque a febre tá avisando que o seu corpo tá sofrendo alguma coisa. Então essas intercorrências, elas são legais para você sempre pensar em cima delas, né? Por exemplo, igual ontem, né? Saí com o pé quebrado, uma terdez, saí chateado de casa. E chego lá, encontro o porteiro, encontro o garagista, encontro a moça da recepção. Como eu falei, uma terdez, o pessoal é muito bacana, né? Aquilo vai clareando pra gente. Que na verdade, às vezes a gente recebe um convite para ir numa festa, se arruma, né? Veste uma roupa bonita. Mas aquilo foi um convite. O que a gente apareceu hoje de repente foi um convite assim meio inesperado, muito urgente, mas é um convite para você conhecer aquelas pessoas que estão lá, que vão tratar o seu filho
que você vai trocar ideia às vezes com um cara que lá está sentado lá esperando também, uma moça. Então, tudo isso serve pra gente pensar nisso aí, que assim, é uma forma de apaziguar a gente pensando que o ruim não é só, né? Aí você vai lá, conversa com um monte de gente, aprende coisas, às vezes tem uma pessoa lá com uma receita legal, te passa uma receita, é bacana. E uma outra coisa que eu faço, isso aí eu faço mesmo, lá, aquela tem que resolver, vão resolver, resolve aquilo lá, chega em casa, a gente senta. Geralmente o Pedro fica muito cansado porque ele tem dificuldade de lidar com esse monte de gente que a gente encontra, né? Então ele chega em casa, normalmente ele vai dormir. Aí eu sento e conto para os amigos. Não é que eu sou inimiga deles não, tá? É porque meus amigos são muito bacanas. Então eu conto para eles, porque assim, toda aquela pressão que eu sofri, né? Essa hora ela vai desaguar. A hora que você senta, né? Vai desaguar a pressão toda. E o que eu faço? A ideia é contar para os amigos, né? É porque se você não desabafa, quem é que vai sofrer? É seu corpo. É comum pais, mães de autistas têm corpo dolorido, tem muita dor de cabeça, outros problemas, né? De dores, né? Porque tudo que é emocional e não resolve, né? Vai parar no corpo. Então eu tenho essa estratégia. Atualmente que ficou fácil pra caramba, né? Zap. Faço o zap, às vezes eu tiro uma foto onde eu tirei a perna com a bota, mando pros amigos e não respondo na hora o que eles me falam, porque eles devolvem. Geralmente quase todo mundo devolve, né? Ai, que dó, não sei o que, eu não, nem olho. Depois que eu mandei pros amigos, eu tomo um banho, aproveito que Pedro tá deitado e deito também. Porque assim, é uma forma da gente dar mais conta, né? De todo esse turbilhão que vem acoplado. Porque eu falo assim, autismo é uma nave. Ela tá cheia de satélite em volta, tem um monte de botãozinho, é um monte de coisa acoplada. E é uma coisa que eu aprendi, assim, que minha mãe falava isso, a gente não tem curso de mãe. A gente não tem curso de mãe de autista. A gente não tem curso de pai de autista. E isso é muito sério. A gente tem, primeiro, é isso que eu falei dos amigos, né? Esses amigos são a minha rede de apoio. Porque assim, eu tenho só o Pedro de filho, né? O pai dele, desde 2008, que eu nem vejo, a gente se separou quando o Pedro tinha 9 anos, né? Então, eu sou muito sozinha para cuidar dele, mas não sou, né? Eu tenho essa rede aí de gente que é até interessante, porque assim, muita gente fala comigo, mas que você não pede nada para Deus? Eu falo, não, eu agradeço. Agradeço de ter essas pessoas, que elas não me deixam sozinha. E eu tenho certeza que vocês também têm. Hoje eu vejo muito esses grupos de zap aí, né? Muito legal, muito importante, porque assim, eu vejo lá que as pessoas falam as coisas, às vezes não tem solução, às vezes é para falar mesmo, né? Porque você precisa de ter apoio para não se sentir tão sozinho, porque eu fico brincando, esse mundo é cruel demais, né? Nesse mundo cruel, a gente ter essa solidariedade, às vezes é uma das coisas mais importantes, né? Por mais que na hora que aconteça o problema você tenha que lidar sozinho, às vezes, né? Muito comum isso. Mas quando ele acaba, né? Você pode pedir, é uma espécie de socorro emocional, entendeu? Porque essa forma de lidar, você bota para fora, aí você toma um banho, descansa, relaxa, quer dizer, aquele problema, aquele dia difícil, está resolvido. E a gente está bem, porque a figura de linguagem do amanhã vai acontecer, né? Tem uma probabilidade grande de acontecer. Então a gente já fica preparado para lidar com o que vem. A gente já descansou e é muito importante também, né? A gente pensar que tudo que acontece, né? É aprendizado, né? A coisa mais importante que existe no mundo é a gente aprender. Porque assim, às vezes eu fico pensando comigo mesmo, né? Ai, pra que fica isso tudo que a gente tem que passar, né? Aí quando eu olho pra nossa sociedade, pra nossa humanidade, né? Eu fico pensando, fica, porque olha só, o ser humano já esteve na idade da pedra lascada. Agora a gente tem controle remoto para tudo. Já tem inteligência artificial, tem celular. Então, assim, serviu o ser humano passar por várias experiências, né? Muitas dificuldades, para chegar até aqui. Mas uma coisa que eu percebo é que emocionalmente muitas vezes a gente ainda está na pedra lascada. A gente não conseguiu ainda crescer, que eu acho que é próprio do ser humano mesmo, ocidental eu acho que é até pior.
Aí eu aprendi a contar com esses artifícios, né? Que a experiência vai dando pra gente, porque essas coisas muito difíceis, né? Tem que fazer a gente aprender alguma coisa. Para que vai adiantar a gente estar passando, por exemplo, essa dificuldade aí com filhos autistas, né? Ter essas guerras que estão tendo hoje. Para que serve isso, né? O ser humano precisa crescer emocionalmente. E eu acho que é muito legal a gente pensar, por exemplo, essa coisa do Zap aí, né? Da rede social, que hoje a gente está falando muito sobre isso. Antigamente a gente lia no jornal, era jornal impresso, né? O cientista tinha inventado aquele negócio sensacional, né? Hoje a gente não precisa disso. Então, trabalhar com o emocional para a gente começar a crescer com esse emocional aí que ficou para trás, tecnologicamente o ser humano é perfeito, né? Agora, emocionalmente, ele está na pedra lascada ainda. Eu acho que agora já começou a sair da pedra lascada, que é por causa dessa tecnologia. Então, é uma coisa legal da gente começar a pensar nisso, que assim, tudo que a gente passa vai ficar no livro, né? Vai ficar no livro do passado, os outros vão usar. Esse negócio que a gente está usando em rede social hoje, falando muito, vai ficar gravado, a gente tira muita foto, né? Então, uma coisa importante é a gente estar sempre pensando nisso. Tudo o que acontece é para o crescimento. Primeiro pessoal, né? Primeiro pessoal. Depois é para as pessoas que estão mais próximas e depois é para a humanidade. Então, apesar de eu achar assim que a gente tem carga demais, né? O que me deixa feliz, vou dizer até feliz. Eu tenho uma expressão que eu uso, que eu sou miserável feliz e o meu filho é feliz completamente. Eu sou miseravelmente feliz porque eu conheço essas coisas difíceis. Ele não. Eu que cuido dele, eu que resolvo, né? E a gente é feliz por quê? Porque a gente conseguiu aprender com toda essa dificuldade, né? A se respeitar mais. Eu respeito ele mais, ele me respeita mais. E a respeitar mais a humanidade. Porque às vezes, antigamente, por exemplo, eu ia no hospital, quando eu era solteiro, por exemplo, nem tinha conhecimento de autismo, né? Se o médico não estava trabalhando bem, que me irritava, às vezes o trânsito eu buzinava. Hoje, eu percebo que essas coisas estragam. O bacana é você aprender com aquele cara que mexeu com você na rua, no trânsito, buzinou, te xingou, aprender a lidar com isso e passar por isso de uma forma mais elegante, que é melhor para o seu cérebro, para o seu coração, é melhor para todo mundo e é melhor para o futuro da humanidade, que a figura de linguagem da humanidade vai chegar. Eu tenho essa esperança, né? Então, gente, eu não vou falar muito mais hoje, não, porque eu acho que esse tema é tão difícil, tão pesado, né? Quem tem filho autista sabe disso. Eu acho que já tá legal. Eu vou embora, né? Deixando para vocês agora refletir sobre isso. Faça um chamado. Se vocês quiserem, né, discutir isso no meu canal lá, mandar coisa escrita, tô aberta. Porque às vezes tem coisas que eu não falei aqui para não ficar falando coisa demais, né? Tem coisas que a gente não fica falando toda hora e tem coisas específicas que às vezes a pessoa quer me perguntar, né? Então eu tô aí para todo mundo, viu? Legal? Tchau!